Boa noite, boa tarde, ainda é boa tarde, não é boa noite não. Vamos esperar o Instagram avisar todo mundo que já estamos aqui. Uma limpadinha aqui. Boa tarde. Eu falei boa noite, mas ainda tá de dia. Eu tô acostumada a gravar o vídeo à noite, mas ainda tá de tarde. Esperar mais um pouquinho. São 6 horas agora, o Instagram tá avisando todo mundo e a gente já vai começar. Oi, Mimi. Então vamos lá. Muito boa tarde a todos que já estão aqui presentes. Daqui a pouquinho o Instagram vai avisando mais pessoas e as pessoas vão se lembrando do nosso compromisso aqui hoje. Hoje eu não consegui fazer a live ao 12:05, conforme combinado, porque por algum motivo sumiu o botão do ao vivo no meu celular. Eu tive que desinstalar e instalar de novo o Instagram e ele voltou. Então, por isso que eu marquei hoje às 18 horas. Espero que as pessoas que vêm ao 12:05 consigam estar aqui com a gente também. Hoje, o tema da nossa live é sobre tempo de mudança. E como as lives dessa semana a gente está focando tudo nesse momento que está acontecendo, do isolamento social, se o que está acontecendo é tão grave ou não, e eu não vou entrar nesses méritos, tá bom? Eu tô aqui para ajudar todo mundo a ficar mais forte do que entrou nessa. Então, se por um acaso nós estamos fazendo isolamento social, como que a gente pode sair melhor desse isolamento? Hoje, inclusive, eu conversando com meu filho, ele tem só 8 anos de idade, e eu mencionei isso para ele também, que todas as dificuldades, todos os desafios que acontecem na nossa vida, a gente tem 2 escolhas: sentar e chorar, como eu disse em outra live para vocês, ou fazer algo para mudar, algo para melhorar. Então, eu tô aqui para vocês, eu tô aqui com vocês para contribuir nesse crescimento, nessa mudança. E como é tempo de mudar, o ser humano ele é um ser vivo, passível de mudança, e isso tá na raiz do ser humano. A mudança, o crescimento, ser diferente. E é por isso que a gente escolheu esse tema, tempo de mudança. E é de qualquer mudança que a gente vai falar aqui hoje? Na verdade, não. A gente vai falar sobre mudança de comportamento. Em meio a tantas coisas acontecendo, trabalho que a gente tem que fazer, home office que muita gente tem que aprender, conviver mais pertinho do marido, dos filhos, porque muitas vezes ficam o dia todo na escola e a gente o dia inteiro trabalhando. O marido conviver mais com a esposa, que também fica o dia todo fora por conta do trabalho. É tempo de mudança, é tempo de melhorar. Porque se a gente não melhorar, se a gente não se adaptar ao que está acontecendo de forma positiva, a gente vai definhar. E isso não vai levar a gente para frente. Uma outra questão importante é a questão da economia do mundo. Ela vai ficar um pouco abalada depois disso tudo. E o que você está fazendo para que esse
momento não te afete tanto, porque vai respingar para todos os lados. Mas o que você está fazendo para manter o seu emprego, para manter os seus funcionários, para manter as suas finanças controladas e equilibradas? Eu não estou falando especificamente de finanças e eu não estou falando especificamente de como você controlar as coisas que você faz, mas as dicas que a gente vem dando aqui, tanto nas lives quanto nos vídeos que eu estou gravando, que eu estou postando todos os dias, e também as reflexões colocadas todos os dias no feed do Instagram, elas são justamente para que a gente possa transformar aqui dentro o nosso comportamento, o nosso pensar, a nossa paz interior, o que a gente transforma nos outros. E hoje eu trouxe uma teoria bastante legal para vocês, e como eu sempre faço, eu explico para vocês um pouquinho da teoria e coloco uma prática para vocês fazerem, porque a gente aprende melhor praticando, não é verdade? Há um tempo atrás, um psicólogo e professor chamado James Prochaska, ele desenvolveu, junto com alguns amigos estudiosos e cientistas também, uma metodologia, um modelo que chama modelo transteorético, desculpa. E esse modelo, a princípio, ele foi desenvolvido para pessoas que queriam mudar o comportamento na questão do tabagismo, que queriam parar de fumar. E começou a surtir muito efeito com essas pessoas que eles aplicavam esse modelo por conta das fases da mudança, das etapas das mudanças que ele e os amigos perceberam que são essenciais para a mudança de comportamento. E é um pouquinho disso que eu vou trazer aqui para vocês. Os autores, eles comentam que existem 5 fases de mudança que o ser humano passa até chegar naquela fase de manutenção, onde a gente tem que se esforçar para manter o que aprendeu. Então, a primeira fase a primeira etapa é a etapa de pré-contemplação. Essa etapa é aquela fase que a gente nem sabe que precisa mudar. Então, eu vou vivendo, eu tô ainda na cegueira, não acho que eu preciso mudar, do jeito que eu vivo tá bom, do jeito que as coisas acontecem também tá bom. Depois eu passo por uma fase que chama contemplação. Esses nomes todos que eu tô dando para vocês são os nomes dentro do modelo transteorético, tá bom? A contemplação, ela já é a fase de que a pessoa começa a perceber que precisa mudar alguma coisa, que é o momento que muitos de nós estamos vivendo hoje. Aquela sensação que vem daqui de dentro, que fala, se eu não mudar, eu vou definhar. Se eu não mudar esse meu comportamento, eu vou ficar sozinho. Se eu não mudar esse meu comportamento, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Então a gente começa a perceber a necessidade de mudança. A terceira fase de mudança, e é importante a gente saber que todo mundo passa por todas elas. Algumas pessoas já passaram pela fase de pré-contemplação em determinado assunto, mas em outro assunto ainda estão na fase de pré-contemplação. Quando a gente fala de comportamento, é muito difícil a gente voltar para trás, porque quando a gente chega na fase de manutenção, a gente já entendeu como que acontece o nosso processo de mudança. Então, é muito difícil, mas pode acontecer. Que você nem sabe que você sabe ainda. Que você não sabe, na verdade. Você nem sabe que você não sabe. Então, como que você vai buscar alguma coisa que você não sabe? Isso acontece também lá dentro. Então eu já trabalhei a questão de falar muito alto com as pessoas. Agora, o que eu preciso trabalhar? Eu não sei. E aí, conforme vão aparecendo, eu ainda estou na fase de pré-contemplação, porque eu estou na cegueira, eu não sei ainda. Quando eu passo a ter conhecimento, eu já estou na fase de contemplação, onde eu estou percebendo que eu preciso mudar. A terceira fase é a fase de
preparação. É aquela fase de que a gente para e fala assim, realmente eu preciso mudar. A fase de contemplação eu começo a perceber que eu preciso mudar, e a de preparação eu falo, realmente eu preciso mudar. A próxima fase, então, quando eu percebo que eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ela já começa a preparar para a quarta fase, que é a fase de ação, que é aquela que eu começo a mudar, eu começo a fazer alguma coisa para ir rumo a essa mudança que eu preciso. E por último é a fase de manutenção, que é a fase onde eu tenho que sempre fazer um esforço para me manter aonde eu cheguei e até melhorar, tá bom? Então essas são as fases. Então vou repetir rapidinho aqui a de pré-contemplação, que eu nem sei que eu preciso mudar alguma coisa. A de contemplação, que eu já sei que eu preciso mudar, tô começando a perceber isso. A de contemplação, que eu tô começando a de preparação, que é aquela que eu realmente preciso mudar, eu já entendi que eu realmente preciso mudar. Depois eu entro em ação, que é a fase da ação, que eu começo a minha mudança efetiva. E depois vem a fase de manutenção, que eu quero manter a mudança que eu tive, para não voltar aos velhos hábitos. Como eu disse no comecinho da live, Prochaska e os outros psicólogos que o acompanhavam no processo, quando aplicavam esse modelo dessas fases de mudança com as pessoas que queriam parar de fumar, eles tinham muito sucesso, porque eles iam caminhando com as pessoas até chegar na fase de manutenção. E foi aí que eles foram aperfeiçoando o estudo deles, porque eles já tinham as fases da mudança. Eles já entenderam qual que era a fase da mudança. E muita coisa estava dando certo diante dos pacientes deles. Mas o que ficou para eles, e eles começaram a aperfeiçoar esse estudo e aprofundar, foi a questão de como acelerar essa mudança de uma fase para outra. Como é que a gente vai poder ajudar as pessoas a mudarem de uma fase para outra? Porque eu já sei que a Maria está na fase de contemplação. Como é que eu faço para ela entrar na fase de preparação? Eu já sei que o Joãozinho está na fase de ação. Como é que eu faço para ele mudar para a fase de manutenção? Então eles desenvolveram, eles estudaram e começaram a comprovar com os próprios pacientes deles 10 passos para acelerar essa mudança e fazer com que as pessoas mudassem de um estágio para o outro, de uma etapa para outra. Então, eu vou falar para vocês aqui quais são essas etapas. Ai, gente, desculpa, bati aqui. Normalmente, isso é sempre feito através de uma mentoria, de um processo de coaching. Os líderes que conhecem as fases da mudança, eles aplicam também com seus liderados. Mas eu tô trazendo isso para vocês, para que vocês possam refletir em vocês. É possível a gente analisar, a gente olhar para nós mesmos e aplicarmos as coisas que eu faço aqui para vocês. É possível porque eu faço isso constantemente comigo, tá bom? Então, o primeiro passo para acelerar essas mudanças, os estágios das mudanças, elevar a consciência. O que a gente está fazendo aqui todos os dias? Fazendo com que vocês possam elevar a consciência de vocês, colocar o que vocês conhecem num outro patamar. E elevar a consciência não é das coisas que acontecem no mundo somente, mas muito mais, já que você quer mudar o seu comportamento, é para você que você tem que olhar. Lembra na outra live que eu falei sobre se instalar na realidade? Se instalar na realidade é elevar a sua consciência, é você aumentar o seu autoconhecimento, você saber mais sobre si.
Se você não sabe sobre você mesmo, dificilmente você vai conseguir perceber em qual estágio de mudança você tá. Então precisa elevar a consciência. Quem tem a autoconsciência, o autoconhecimento muito baixo, ele está na fase de pré-contemplação. Ainda nem percebeu que quer mudar, que precisa mudar, tá bom? Então, muitas pessoas que estão vivendo essa fase do coronavírus, que estão desesperadas, muitos ainda estão na pré-contemplação, ainda não perceberam que precisa mudar, ainda nem se deram conta. E não tem problema isso, a pessoa precisa querer sair dessa fase de pré-contemplação, tá bom? Então, esse primeiro passo, a pessoa que não eleva o seu nível de consciência, ele ainda está na fase de pré-contemplação, tá bom? O segundo é o alívio dramático. A gente precisa, o ser humano precisa ter momentos para extravasar os pensamentos, para deixar sair o que é negativo de si. Então precisa desse segundo passo, e esse segundo passo também está na fase de pré-contemplação. A pessoa que muito aceita as questões negativas de fora para dentro, e isso acaba alimentando de dentro para fora também, ela tá numa fase de pré-contemplação. Então, para acelerar os estágios, então vamos lá, prestem atenção. Primeiro, elevem o nível de consciência de vocês, se conheçam cada dia mais. Então fica aqui no Instagram com a gente, que aqui no meu Instagram eu coloco todos os dias coisas para vocês elevarem a consciência de vocês. Basta aplicar direitinho o que eu falo aqui, tá bom? E o segundo é aliviar o lado negativo, fazer de tudo para expressar os sentimentos negativos, não deixar ele preso aqui. Isso também está ainda na fase de pré-contemplação. A pessoa não sabe que tem que fazer a mudança. Quando ela começa a extravasar o que é negativo, quando ela começa a aumentar a consciência, a sua autoconsciência, ela começa a querer mudar de estágio, tá bom? Isso é natural, gente. Mas vamos se observar e vamos fazer esses exercícios de elevação. Para quê? Para que você consiga acelerar o seu processo de mudança, tá bom? O terceiro é a reavaliação ambiental. O que seria a reavaliação ambiental? É analisar se o que você conhece ou desconhece, o quanto isso afeta nos seus papéis no dia a dia. Então, o quanto eu não perceber que eu sou grosseira afeta no meu papel como mãe, no meu papel como líder, no meu papel como esposa. O quanto eu não perceber que eu preciso mudar, o quanto eu não perceber ou não querer fazer mudança nenhuma na minha vida, afeta o meu ambiente, o que eu vivo. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Quem não estiver entendendo, levanta a mãozinha aí que eu posso me explicar melhor para vocês, tá bom? Então, esse passo da reavaliação ambiental, ela também está no pré-contemplação. A pessoa ainda não sabe que precisa mudar, lembra? Então, o 1, o 2 e o 3, eles estão dentro da pré-contemplação. A pessoa não sabe que precisa mudar. Então, ela passa a perceber que precisa mudar, que precisa de uma mudança, quando ela enxerga esses 3 pontos. Quando ela se autoconhece mais, então ela elevou o nível de consciência. Quando ela extravasou o que é negativo dentro dela, extravasa sempre, que ela não fica guardando aquilo dentro dela. E terceiro, quando ela começa a reparar, quando ela começa a pensar se o que ela faz atrapalha ou não no ambiente dela, tá bom? Então, que é a reavaliação ambiental. Quando a pessoa começa a perceber isso,
e começa a evoluir, ela começa a passar para a fase de contemplação. É aquela hora que ela fala, opa, tem alguma coisa estranha, eu preciso melhorar. As pessoas estão se afastando de mim. Eu tô me achando insuportável. Então ela começa a sentir alguma coisa diferente. Então ela começa a entrar na fase de contemplação. Quando ela entra na fase de contemplação, ela começa a ver o quarto passo dos passos desenvolvidos e estudados, que é autorreavaliação. Ela começa a entender que mudar faz parte do ser humano, que mudar é essencial para o ser humano, para o indivíduo, que sem mudança o indivíduo não sai do lugar. Então ela já começa a perceber qual que é a fase de contemplação, vocês lembram? É a fase que eu começo a perceber que tem algo estranho, que eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Por isso que esse passo 4 entra na fase de contemplação. Eu reavalio a minha postura, eu reavalio os meus pensamentos e os meus comportamentos e começo a perceber que mudar é essencial, certo? Quando eu chego no nível que eu queria ir, de autorreavaliação, passei pelos 4 primeiros passos, eu começo a entrar então na fase de preparação, que é aquela que eu bato a mão na mesa e falo, realmente eu preciso mudar. Quando eu entro nessa fase de realmente preciso mudar, eu começo, para acelerar os estágios, eu preciso ir para o 5º passo de mudança, que é autoliberação. A autoliberação, ela é quando você se compromete com a mudança. Então você chega e fala assim, não, eu preciso mudar, porque reconectou. Estamos aqui ao vivo de novo. Deu uma pausa aqui. Então, quando você entra na fase de preparação, é aquela fase, aquele estágio que você fala, gente, realmente eu preciso mudar, porque senão eu vou perder tudo que eu tenho. E aí você entra no 5º passo, que é ter o compromisso da mudança. Você não passa para um próximo estágio se você não se comprometer, se você não tiver a responsabilidade de que você vai ter que fazer, custe o que custar, para mudar. Se você não se comprometer com isso, com a mudança, você não sai da fase de preparação. Você fica sempre nessa fase do que realmente eu tenho que mudar, mas não mudei. Realmente eu tenho que mudar, mas ainda não mudei, tá? Então, a fase de preparação, ela engloba o passo 5, que é a questão do compromisso, a questão da autoliberação, que a gente... Não, desculpa. Autoliberação, que é o comprometimento. E também o passo 6, que é a liberação social. Você começa a apoiar outras pessoas a fazerem... você começa a motivar outras pessoas a também fazer o que você quer. Imagine assim, uma onda de pessoas que querem emagrecer. Elas vão uma apoiando a outra e você só apoia a outra pessoa quando você realmente se compromete a mudar naquilo. Realmente você se compromete a mudar a sua alimentação, a fazer um exercício todos os dias, porque senão você nem vai se meter a besta de ajudar a outra pessoa, porque a outra pessoa vai acabar te cobrando. Mas você tá me falando para fazer isso e você já fez o seu exercício hoje? Então essa é a fase de preparação. Quando eu entendo que realmente eu preciso mudar, eu só vou passar de estágio quando eu entrar, né, quando eu tiver a autoliberação bem fixa, que é o comprometimento com a mudança, o comprometimento em fazer o que precisa ser feito, e a liberação social, que é apoiar as outras pessoas a fazerem a mesma coisa que está te fazendo bem. Conseguir entender isso, conseguir ajudar outras pessoas e me comprometer realmente, de verdade, com aquela mudança, então a gente passa para o próximo estágio, que é o de ação. Quando a gente entra no estágio de ação, a pessoa começa a realmente mudar. E aí não tem mais volta, não é verdade? Quando eu quero mudar, a gente realmente consegue. Então, quando a gente entra nesse estágio de mudança, de ação,
Aí a gente tem os passos que foram estudados, o 7, o 8, o 9 e o 10, assim como no de manutenção também. E vocês vão entender por quê. O 7º passo para acelerar os estágios de mudança é o condicionamento contrário. O que é o condicionamento contrário? Quando eu entendo que realmente eu preciso mudar e começo a mudar, eu crio estratégias. O condicionamento contrário é criar estratégias para fortalecer o que eu quero e não para fortalecer o hábito anterior, o comportamento anterior. Então, se eu não quero mais fumar, como eu dei o exemplo que esse modelo foi desenvolvido, foi testado, é um tratamento em que foi aplicado e sempre funcionou. Se eu não quero mais fumar, eu preciso mudar comportamentos que me levavam a fumar. Então, se eu fumo quando eu bebo, então eu vou precisar ou parar de beber ou diminuir a bebida. Mudar hábitos, mudar costumes, então é fazer o inverso, condicionamento contrário, é substituir o velho hábito a novos hábitos, para não criar aquele gatilho da vontade de fumar, da vontade de comer ou de fazer qualquer outra coisa que a gente queira melhorar ou mudar, tá bom? Ainda para ação e manutenção, tem o 8º passo para acelerar os estágios, que é o controle de estímulo. Aqui a gente precisa tomar cuidado para que hábitos antigos não levem a gente. Então ele está muito ligado ao anterior. O anterior são condicionamentos contrários. Eu crio novos hábitos para que eu não caia num hábito antigo, que é o número 8. O número 8 é controle do estímulo. Eu preciso controlar o que eu mudei para que eu não caia de novo no hábito ou no comportamento anterior, tá bom? O 9, que também entra em ação e manutenção, é o gerenciamento de contingência. Aqui, Prochaska fala muito sobre esse ponto, e o exercício que eu vou passar para vocês no final da live entra também essa questão, que é a questão da gente aumentar as recompensas positivas. Então, é importante que vocês estipulem. Quando a gente quer mudar, é muito difícil mudar um hábito. E eu nem falo que é falta de força de vontade. Não. Eu não fumo, eu nunca fumei. Mas eu tenho fumantes na família e eu sei o quanto é difícil. Eu já vi pessoas que ficaram 2 anos sem fumar e num momento de estresse, voltou a fumar. Então, eu ou qualquer pessoa tem o direito de julgar aquela pessoa, não, porque a gente não sabe o que isso causa dentro da pessoa. A pessoa que tem compulsão por comer, é muito difícil fazer aquela mudança. Por isso que Prochaska diz que quando a gente alcança um objetivo que é extremamente desafiador, a gente precisa se presentear com aquilo. Pode ser qualquer tipo de presente. Se você está sendo guiado por alguém, tutorado por alguém ou liderado por alguém, o próprio líder, o seu próprio tutor pode te passar uma recompensa. Mas se você está fazendo todo esse esforço sozinho, você pode se dar uma recompensa. Então, por exemplo, se eu conseguir chegar no final do mês e emagrecer 3 quilos, que para mim já é muito, eu vou comer um chocolate. E é um prêmio. Você ficou um mês todo sem comer o chocolate para ter aquele sacrifício de emagrecer os 3 quilos. Se eu conseguir ficar sem fumar um dia inteiro, no final do dia eu vou abrir uma champanhe. Eu tô dando exemplos materiais, mas vocês podem se dar qualquer presente. Isso é extremamente importante. Eles chamam de reforço. É um reforço positivo. Então, quando eu quando eu alcanço a meta, eu preciso reforçar positivamente aquela meta alcançada. É isso que ele fala aqui no passo 9, tá bom? Que é o gerenciamento de contingência. Em hipótese alguma, nessa fase de mudança, de ação, eu não posso
colocar condições negativas. Então, por exemplo, me comprometo a perder 3 quilos e emagreci 2. O que é que eu vou ganhar se eu emagrecer 2? Não o que eu vou perder. Porque se você começa a perder, você já está tendo um sacrifício tão grande para alcançar o que você se programou de mudar. E aí você vai se punir, vai se castigar? Não, amanhã é outro dia, você começa de novo. Muitas nutricionistas são muito fofas em dizer isso. Não, tudo bem, hoje você não conseguiu, amanhã você consegue. Então, criem reforços positivos, não façam reforços negativos, que isso só vai fazer vocês voltarem ao comportamento anterior, que é o que vocês não querem, tá bom? A gente quer mudar, mudança não pode voltar para trás, combinado? E o 10º é o relacionamentos de ajuda. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa, que a gente se propõe a mudar, que a gente se propõe a melhorar, a gente precisa ter o apoio das pessoas que amam a gente. São essas pessoas que vão nos sustentar. São essas pessoas que quando a gente estiver quase desistindo vão falar: não, mas olha como você já conseguiu 1,5 kg, você já conseguiu meio dia ficar sem fumar, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, não abandonem, quando vocês estiverem nessas épocas, não abandonem a família e não abandonem os amigos. Comuniquem eles que vocês estão com esse propósito e que vão precisar da ajuda deles. Vai fazer toda a diferença para vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Escreve aí para mim, deixa eu ver se tem coisa aqui para baixo. Pessoal que entrou depois, essa live vai ficar 24 horas aqui no Instagram ainda e eu subo ela no YouTube, Dani Fernandes D3, tá bom? Então vamos lá. Para finalizar a nossa live de hoje, que se chama É Tempo de Mudança, eu trouxe um exercício aqui pra gente praticar esses estágios da mudança, para vocês perceberem em que estágio vocês estão, que essa é a primeira etapa, vocês perceberem em que estágio vocês estão, que não é difícil, e para vocês acelerarem, usarem essas etapas que eu coloquei para vocês, para acelerar o processo de mudança de vocês. Tenho certeza que se vocês começarem hoje a seguir essas dicas que eu trouxe para vocês, quando a gente voltar a trabalhar no escritório, quando a vida voltar ao normal, você vai sair na frente das outras pessoas. Porque você vai estar mais comprometido, você vai estar mais consciente das suas ações, mais responsável. Tenha a certeza disso, você vai sair ganhando. As pessoas que se aperfeiçoarem nesse período de forma comportamental, não só técnica, vão sair ganhando. Escuta o que eu tô falando, hein, gente? E fica por aqui que tem bastante conteúdo. Então, vamos lá. Para mudança de comportamento, como eu falei para vocês, o essencial é ter um reforço positivo, certo? E por que o reforço positivo? Que são os reforços positivos que nos motivam. Se eu souber que eu vou chegar no final do mês 3 quilos mais magra e for levar a chicotada da nutricionista, então eu nem vou chegar nos 3 quilos. Agora, se eu souber que eu tenho um prêmio no final do mês, se eu alcançar, fico muito feliz. Sabe que um exemplo que eu posso dar aqui para vocês de estímulo, de reforço? O pessoal da Herbalife, eles fazem muito isso. Então, eles fazem alguns programas e esses que eles chamam de desafio. E esses desafios, eles colocam um prêmio no fim. E aqui eu não tô falando se é certo ou se é errado colocar prêmio material, pessoal. Cada um coloca o prêmio que vai te motivar. Precisa ser algo motivador, precisa ser algo que você gosta. Vamos supor que você não tenha tempo e se você alcançar algum objetivo, você vai ficar um dia inteiro sem fazer nada, só lendo livro ou fazendo as coisas que você escolhe fazer, tá bom? Então, escolham. O reforço é muito importante porque faz essa virada, faz essa questão de
vou me motivar, eu tô indo atrás disso. E depois que a gente acostuma, a coisa anda, a coisa virou automática. E quando vira automática, você já nem percebe de novo. E aí você vai começar de novo. O que é que eu tenho que mudar que eu ainda não sei? O que eu tenho que mudar que eu ainda tô na fase de pré-contemplação? Tá bom? Então, vamos lá, para vocês exercitarem. Exercício 1. Primeiro de tudo, você tem que anotar o que você precisa mudar. Você vai analisar aí dentro de você o que ainda você está na pré-contemplação. De novo, pré-contemplação é aquilo que eu nem sei o que eu tenho que mudar, tá bom? O que mudar? Procura aí dentro de você coisas que as pessoas às vezes falaram, que você nem deu bola, que você... imagina, essa pessoa tá pegando no meu pé. Pensa um pouquinho, tá bom? Então anota o que mudar. Lembra que quando você anotar o que você mudar, o que você precisa mudar, você já tá querendo entrar na segunda fase, que é de contemplação, tá bom? Então, se você ainda não sabe, não tem problema, continua aqui com a gente, vai lendo os feeds que eu coloco, vai refletindo, vai aumentando a sua autoconsciência, vai extravasando o negativo e reavaliando se o seu comportamento, os seus pensamentos estão de acordo com o ambiente que você vive, se você tá agradando ou se você tá desagradando. Começa a avaliar nesses 3 pontos, aí você vai descobrir o que você precisa mudar. Descobrir o que você precisa mudar, você vai colocar qual será o seu reforço. Você vai... mas já, Dani, eu vou colocar qual é... Sim, porque você vai passar por todos os estágios que eu falei para vocês aqui, acelerando os estágios com tudo que eu comentei para você dos 10 passos para acelerar os estágios. Então, você já precisa ter um reforço, porque você vai chegar lá. Então, vê alguma coisa que você gosta muito e coloca como reforço. O terceiro, você vai colocar um prazo. Então, um prazo e um número, tá bom? Então, se é emagrecer, em quanto tempo e o quanto. E aí, quando você alcançar esse tempo e esse prazo, você dá o prêmio que você quer. Então, por exemplo, que eu dei o exemplo da Herbalife. Tinha um desafio rolando aí, não sei se já aconteceu, de 90 dias. Então, as pessoas tinham... A pessoa que emagrecesse... Aí tem as categorias, mas, por exemplo, a pessoa que emagrecesse mais ia ganhar um MacBook. É motivador ou não é? Então, o reforço era o MacBook. A meta era quem emagrecer mais. Então, podia ter gente que emagrecesse 10 quilos e tinha gente que ia emagrecer 5. Aquele que emagreceu 10 ganhou. E o tempo de 90 dias, tá bom? Então, estipula o que você quer mudar. Se você ainda não sabe, procura elevar a sua consciência. Começa a olhar no seu ambiente o que as pessoas não gostam tanto no seu comportamento e nos seus pensamentos e extravasa o que é negativo, não deixa o que é negativo dentro de você. Essas são as 3 etapas que você precisa para sair da pré-contemplação, sair da cegueira. Quando você começa a fazer essas 3 coisas, você começa a ir para a contemplação, que você percebe que tem alguma coisa para mudar. E aí você vai colocar o que você quer mudar, você vai escrever qual vai ser o seu reforço, qual vai ser o seu MacBook, quanto tempo e qual é o número que você tem que alcançar dessa questão que você quer mudar, tá bom? E por último, não, desculpa, aí depois você vai fazer sempre isso. Então, de 90 em 90 dias, quando eu emagrecer 3 quilos, eu me dou o reforço. De 90 em 90 dias, se for só uma vez, tudo bem. Mas se forem muitos quilos, se for um tempo maior para parar de fumar, se for um tempo maior para estudar e passar na prova, sempre que você alcançar aquele tempo, aquela meta, você se dá aquele reforço, tá bom? E por último, é repetir o processo. Repetir que processo? Dos estágios de mudança. Você vai lá de novo, começa a ter
elevar a sua consciência, você começa a extravasar o que é negativo, porque senão a gente entra num ciclo de reclamação e começa a analisar no ambiente o que o seu comportamento está ajudando ou não dentro daquele ambiente que você vive. E aí você sai da fase de pré-contemplação, que é da cegueira, de não sei o que eu preciso mudar, e passa a perceber que precisa mudar. Daí em diante, é só ir seguindo tudo que eu falei aqui pra vocês, tá bom? Ai, alguém tem alguma dúvida? Eu falei bastante aqui, gente, eu falei bastante... bastante teoria, bastante prática que dá pra vocês fazerem, dei bastante exemplo aí, mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida. Se não tiver dúvida agora, nós encerramos a live por aqui e vocês fiquem à vontade de me mandar no direct qualquer dúvida que vocês tenham. Nada? Então tá bom, pessoal. Eu espero ter contribuído com vocês aqui. Espero ter ajudado um pouquinho mais a gente passar por essa fase de isolamento social. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. E como eu falei, por favor, entrem lá no YouTube, curte, se inscreve, caso você não acompanhe aqui as 24 horas que essa live fica disponível, tá bom? Amanhã, 12h05, estaremos aqui novamente com um novo tema pra gente trabalhar, tá bom? Amanhã eu vou falar de esperança, que a gente tá precisando, tá bom? Deixa eu só confirmar se é esperança mesmo. Já pensou? Eu tô fazendo propaganda errada? Peraí. É isso mesmo, pessoal. Amanhã a gente vai falar sobre esperança, mas eu divulgo aqui pra vocês, tá bom? Então, tenham uma excelente fim de quarta-feira e amanhã tem mais. Obrigada, pessoal!